Seu nome era John, seu sobrenome era Ross, e trazia nos olhos a luz de Jesus. Eu sei que Ross significava ganso, mas vi nele uma águia, de asas tão grandes, de voo tão nobre, e tinha nas garras a tão vil serpente. E vi nesta águia a força e a fé. Voava os escombros, descia rasante a águia de Deus, em voo constante, até que aprenderam a mais sórdida armadilha. Feriram esta águia, lançaram-na ao fogo, queimaram as suas penas, que ardiam nas chamas, dizimaram o seu corpo, mas não a sua história tão cheia de glória, pois vi nesta águia a minha esperança. E a águia de Deus deixou o seu rastro de glória e de luz, pois era esta águia um instrumento de Cristo Jesus. Eu vi neste homem como uma águia que voa, e voou pelos séculos. Seu voo veio a mim, me ensinando a voar, e no voo de suas asas eu sei voarei. Para onde ele foi, também eu irei. Queimaram John Ross, não queimaram a sua fé, que me ensina a ser um pouco mais para Deus. Meu Deus, se eu me rendo, meu Deus, eu não compreendo como é que nós, herdeiros da herança, de tão nobre tesouro, pelo qual ele morreu, pois hoje vendem suas bênçãos para quem quiser comprar. Defraudaram a fé com as mais vis heresias e vão tão sincréticos, sofismáticos heréticos. Mataram John Ross, queimaram-no no fogo. Prefiro ser queimado, como ele traído, por todos humilhado, pelos falsos execrado, a ter que me ver, no meu evangelho pregado, um homem sem Deus, que fala de Deus, mas nem Deus me entende. Eu não quero viver como um evangelho roubado, onde eu, infeliz, tomei emprestado das mãos do diabo. Um evangelho sofismático que não vende mais indultos, mas que vende Cristo Jesus. Cobra caro esta luz, quando compromete com as riquezas e todo o ouro da terra, que na cova se enterra. Eu sei que eu sou falho, eu conheço os meus erros, mas conheço o meu Deus e a sua infinita misericórdia. Vou comigo lutar, a mim mesmo vencer. Eu quero a cada dia morrer para ver Cristo Jesus em mim nascer. E quem sabe no futuro se refiram a mim como um mártir de Deus, como foi com John Ross. Ajuda-me, ó Senhor. Eu não quero errar, eu não quero enganar e viver enganado,
pois não quero me corromper, o evangelho vender e falar só de bonança, retirar a esperança de uma herança no céu. Eu sei, é verdade, vale mais todo aquele que fala só de prosperidade. É muito mais ouvido e por muitos querido, vivendo sempre tão aplaudido. Me levem para a constância, reavivem a minha lembrança, aqueçam a fogueira para queimar a minha fé, saciar a minha sede, e a fumaça se suba como um aroma agradável, como foi com John Rose, pois é preferível a morte do que morto viver. Eu quero ser fiel, não um sujeito volátil que ensina heresias ou criar uma teologia que deturpe a verdade, convertendo o evangelho em tão sórdida filosofia, como a teologia da prosperidade, que prega a ganância, mas deturpa a idoneidade. Ensinar que o dinheiro vale mais que o perdão. Falar só de bonança, maldita e terrena herança. Ignorar o tormento que no futuro espera. Vida sem arrependimento, que só vive de glórias, chafurdado no pecado. Gerar crentes omissos, homens sem compromissos, de viver no temor e temor por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Tem um texto tão profundo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Exorto, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, ademoesta, repreenda, exorta, com toda longanimidade de ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo a sua própria cobiça, e recusarão dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. O dia que eu tive a ciência da história deste homem chamado John Rose, eu confesso que as lágrimas pingaram e mancharam a folha do livro que eu lia. Traído, pregando contra as heresias vingentes da igreja, é muito extenso, não vai dar para eu aprofundar-me. Mas tudo que eu posso dizer é que ele, por amor à verdade, tentou debater, foi tratado com, por que não dizer, com a mais brutal malignidade, desrespeitado. Chegaram a colocar sobre sua cabeça um chapéu ou algo assim de burro. Mas antes disso ele foi para a Constância, como eu disse no poema, para argumentar com aqueles cardeais que o traíram e comportaram-se como um monte de energúmenos. A conclusão dos fatos é que ele foi parar dentro de, digamos assim, na atual conjuntura, uma cadeia, na época uma masmorra, sofrendo terrivelmente, porque ainda por cima estava com dor de dente. Enfim, passou pela condenação brutal
de ser lançado na fogueira para ser queimado. E a grande realidade é que, segundo os relatos que eu li, escrito por um outro homem que se tornou, salvo engano, o mártir John Fox, John Hus, quando seu corpo estava queimando, queimou quase tudo, mas algumas partes não queimou de tudo, principalmente as suas vísceras, entre elas o seu próprio coração. E quis a ironia do destino, que um dos seus algozes pegasse uma estaca, fincasse no coração de John Hus e queimasse, acabando de queimar. Depois pegaram as suas cinzas e lançaram no rio chamado Rio Reno. Eu sou muito criticado por ter e crer e trazer a fé viva em homens como John Hus, Jerônimo, Savonarola, até mesmo aqueles que não foram martirizados, homens como John Wesley, Finney, Moody, o próprio Spurgeon. Mas ainda sou mais criticado ainda, porque acredito que Deus ainda pode levantar homens assim. Enfim, a grande realidade é que nós estamos vivenciando uma apostasia tão grande. Por isso é que eu li o texto da primeira carta a Timóteo, onde as pessoas querem palavras que insuflam o seu ego, seja no coach, seja na famigerada teologia da prosperidade, e se eu for falar das irregularidades e das discrepâncias. Talvez eu não tenha a hombridade, a honra e a coragem de ser queimado como John Hus, como Savonarola e tantos outros que se tornaram mártires, mas que Deus faça com que o fogo que queimou esses homens venha arder sempre no meu coração e que eu morra em prol da verdade, como está escrito. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.